Na minha opinião, zumbis Marvel é um tipo de conceito bobo, mas que meio que desperta uma curiosidade. Eu acho que a ideia meio que vem de um espírito interno de uma criança de 11 anos que assiste um filme de zumbi e pensa: nossa, ia ser muito foda ver um Hulk zumbi. É uma gimmickzinha que é legalzinha de ver e que honestamente entretém numa historinha aqui e ali. E eu até acho que, como fã, a gente tem algum tipo de desejo mórbido de ver um universo bad end. Uma situação em que ou acontece alguma coisa que os heróis acabam morrendo, ou acontece alguma coisa que faz os heróis fazerem merda. E essa demanda acaba gerando histórias como o próprio Zumbis Marvel, como o velho Logan, ou como o mais recente Age of X. Marvel Zombies é uma HQ que eu periodicamente meio que esqueço da existência. Eu fico por um bom tempo me preocupando com outras coisas do universo Marvel, lendo outras coisas, até que um momento eu acabo lembrando que essa HQ existe, passando por um período que eu assisto muito vídeo e muita coisa relacionada a ela, até eu meio que perder interesse de novo e ler alguma outra coisa. Mas nesse meio tempo que eu pesquiso bastante sobre o tema, meio que várias críticas vão se formando na minha cabeça. E que geralmente eu ignorava essas críticas. Eu já sei sobre esse universo há um bom tempo. Eu ficava tipo, beleza, ok, tem bastante erro, bastante decisão criativa meio duvidosa, mas é uma historinha de zumbi feita só pra ter um gorezinho ali, beleza. A questão é que a Marvel recentemente, lá em eu acho que 2019, lançou uma HQ nova de Marvel Zombies, que no caso é um outro universo, não tem relação com a história original, mas tem o título de Marvel Zombies. E principalmente a DC lançou o universo Deceased, ou Decomposição em português. E acaba que esses produtos, principalmente o Decomposição, na minha opinião, saíram melhores que o Marvel Zombies 1. E eu acho que é interessante, então, você, a partir deles, começar a pegar alguns erros de Marvel Zombies, começar a ver aonde ele poderia ter sido melhor, mesmo sendo uma HQ que não se leva muito a sério, e ver talvez como que o Decomposição ou o Marvel Zombies recente que saiu acabaram não cometendo os mesmos erros, ou até discutindo, porque o Marvel Zombies recente, ele termina em aberto para ter uma sequência. Então talvez a gente possa discutir para pensar como que nessa sequência eles não precisariam cometer os mesmos erros do primeiro Marvel Zombies. Então, aproveitando que eu tô na minha fase de interesse desse ciclo, eu decidi fazer um vídeo meio que fazendo uma retrospectiva Marvel Zombies. Eu vou resumir a história de todos os Marvel Zombies já lançados, assim, pelo menos os mais relevantes, e dar a minha opinião sobre a série no geral. Tem vários vídeos que já narram a história dessas HQs. Porém, algumas das HQs que eu vou citar aqui são HQs que você não vê muito vídeo em português falando delas. Algumas HQs de Marvel Zombies que lançaram, você vê mais gringo falando sobre. Então, em relação a Marvel Zombies 1, 2 e Return, e as aparições no Quarteto Fantástico Ultimate, eu vou tentar mais passar por cima dessas histórias para vocês entenderem o básico que aconteceu nelas. Porque tem uma quantidade muito grande de vídeos em português falando sobre eles. E acaba que eu quero meio que fazer algo diferente e falar sobre coisas que não muita gente aqui no Brasil fala sobre. Então, para começar, eu só vou dar uma explicaçãozinha sobre como funciona o multiverso nas HQs da Marvel. Para quem não conhece muito, porque é algo que, enquanto eu vou explicando a história de Marvel Zombies, é uma história que trabalha muito com essa questão de viagem em universo alternativo, tem até uma história específica que tem um pouquinho de viagem no tempo. Então, pode ficar um pouquinho complicado, e se você, só tá assistindo esse vídeo porque caiu nos seus recomendados e você nem conhece você nem conhece muita coisa de Marvel, talvez você fique confuso. Basicamente, a ideia de, e se alguma coisa de diferente acontecesse e você tivesse uma timeline alternativa?
Essa ideia não é nova. Você já tinha, em HQs antigas da Marvel, histórias lançadas na série de quadrinhos What If, que trabalhava com coisas, por exemplo, nossa, e se a Elektra tivesse sobrevivido à saga Elektra? Ou se a Tia May tivesse morrido ao invés do Tio Ben? Então, essa questão de EC já era algo trabalhado. Agora, a ideia de uma realidade alternativa que já é expandida, com versões alternativas bem diferentes dos personagens, que coexiste com o universo principal, porque, é claro, tiveram reboots antes da ideia de universo alternativo, mas eu tô falando de... Você tem a realidade principal e você tem um universo alternativo com a base do universo sendo totalmente diferente, alguns personagens sendo totalmente diferentes e tendo histórias que são diferentes do universo principal, mas que remetem a ele. Isso é algo que atingiu mais o seu ápice com a criação do universo Ultimate, que prometia modernizar os personagens da Marvel e recontar histórias de origem sem afetar ou ser afetado pelo cânon principal da Marvel. A partir daí, o multiverso se tornou algo mais formalizado e mais extenso. Ele passou a ser usado tanto para contar aquelas situaçõezinhas de What If, de E se, onde você tem apenas uma mudancinha que meio que gera uma linha de timeline que muda só um pouquinho, quanto para contar histórias que usam dos mesmos personagens, mas alteram totalmente o estado do mundo, inclusive a personalidade de alguns personagens. Esses universos alternativos são nomeados a partir de uma série de números. Por exemplo, o universo principal dos quadrinhos é chamado de Terra 616. O universo Ultimate é chamado de Terra 1610, e por aí vai. A história do primeiro Marvel Zombies se passa na Terra 2149, que segue mais ou menos os mesmos acontecimentos do universo 616 até a infecção acontecer, com apenas alguns eventos faltando, como a vinda de Galactus ou a saga da Fênix Negra. Eu vou separar esse tema em 3 vídeos, e nesse primeiro eu vou falar por ordem de lançamento, não necessariamente cronológica no universo Marvel Zombies. Eu vou falar de Quarteto Fantástico Ultimate, das edições 21 a 23, Marvel Zombies 1, Quarteto Fantástico Ultimate das edições de 30 a 32, Marvel Zombies vs. The Army of Darkness, Pantera Negra Volume 4 das edições 28 a 30 e Marvel Zombies 2. Então, eu vou começar narrando a história daquelas primeiras edições do Quarteto Fantástico Ultimate, no qual o universo zumbi apareceu pela primeira vez. Lembrando, eu vou falar do universo Ultimate, universo 1610. Isso aqui que eu vou descrever sobre esse Quarteto Fantástico não se passa no universo principal da Marvel. Então, algumas coisas, se comparadas ao que a gente já conhece dos personagens, vão ser diferentes. Aqui, o que mais é importante de você saber, que é mais diferente do universo principal, é que os personagens, primeiro, esse Quarteto Fantástico ele é muito mais jovem que o Quarteto Fantástico original do 616, do universo principal. E segundo, que esse Quarteto Fantástico ele recebeu os poderes já de uma forma diferente. Algumas vezes, nesses quadrinhos mesmo, eles referenciam a Zona N, enquanto no universo principal da Marvel, os heróis eles conseguiram os poderes a partir de raios cósmicos, quando eles tentaram ir para o espaço, aqui eles tentaram atravessar para uma segunda dimensão, que seria a Zona N, meio que a zona negativa do universo Ultimate, e aconteceu um acidente e eles ganharam os poderes a partir dali. Nesse universo, o Quarteto Fantástico também ele é muito menos independente do que no universo principal. Aqui, eles trabalham para outros cientistas no edifício Baxter e muitos dos projetos que eles fazem, eles precisam responder a esses cientistas do edifício Baxter e eles não simplesmente saem explorando qualquer coisa que eles querem. A edição número 21 do Quarteto Fantástico Ultimate justamente começa quando eles foram mandados numa missão para voltar no passado e deter um bando de criminosos que estava ameaçando detonar toda a cadeia evolutiva caso eles não recebessem uma quantia de dinheiro vinda do governo.
O Quarteto Fantástico despachou rapidinho desses caras, entregou eles para os Supremos, que são os Vingadores dessa realidade, e depois disso o Reed Richards Ultimate, ele foi pro laboratório dele trabalhar num teletransportador que ele vinha desenvolvendo. Há um tempo, esse Reed Ultimate tinha sido contactado por um senhor fantástico de uma realidade alternativa, aparentemente mais velho, casado com a Sue e com 2 filhos. Um Reed Richards que parecia bem semelhante até o próprio Reed Richards do Quarteto 616, do quarteto principal. Esse Reed alternativo tinha dado plantas de construção do teletransportador para o Reed Ultimate e basicamente convidando ele a passar um tempo na realidade dele para eles trocarem um pouco experiências e projetos científicos. Quando o Senhor Fantástico Ultimate finaliza e atravessa o portal para esse outro universo, ele percebe que tá tudo detonado, cheio de corpo para tudo quanto é lado, e um quarteto fantástico meio estranho, todo necrosado, aparece. A edição 22 justamente começa com esse Reed alternativo explicando que o Reed Ultimate acabou de ser enganado e que uns 2 ou 3 dias atrás, ali naquela realidade, um sentinela, que é um super-herói também que existe no universo principal, o sentinela infectado com um vírus estranho caiu no meio de Nova York. Ninguém sabe direito de onde ele veio, mas parecia que ele era motivado por uma fome insaciável, que fez com que ele se forçasse saindo de uma realidade, indo para outra em busca de mais comida. O vírus da fome que infectava o sentinela visava justamente infectar os super seres de diversas realidades, porque é como se o vírus tivesse um pouquinho de ciência, o mínimo para reconhecer que os super-heróis seriam os mais prováveis de conseguirem passar o vírus para frente de forma mais eficiente. Então, quando os Vingadores daquela realidade chegaram no lugar, eles foram rapidamente infectados e continuaram a infectar outros super-heróis, que devoraram o mundo em 24 horas. Depois de terminar essa explicação, o Reed Zumbi ataca o Senhor Fantástico Ultimate, que corre pelos esgotos até o centro de Nova York. Aqui, só para deixar um pouco mais claro, o Reed Ultimate passou do universo 1610 e foi para o universo 2149, o universo dos zumbis. No centro de Nova York, ele dá de cara com uma horda de heróis zumbis, mas ele acaba sendo salvo pelo Magneto daquela realidade, que leva ele para uma estação de metrô onde um pequeno grupo de sobreviventes estava escondido. E o Magneto deixa claro que, ao construir aquele portal, o Reed Ultimate teria condenado a sua própria realidade, já que os zumbis com certeza tentariam ir para lá em busca de uma nova fonte de alimento. Justamente quando o Magneto fala isso, o Quarteto Zumbi realmente usou o teletransporte para passar para o universo 1610, e aí que começa a edição 23. Lá eles dão de cara com os outros 3 membros do Quarteto Fantástico Ultimate, que por mais que estivessem em desvantagem por conta da diferença de experiência, né, já que o Quarteto Fantástico Ultimate é bem mais jovem que o próprio Quarteto Zumbi, eles conseguiram conter e desacordar os zumbis numa sala do edifício Baxter. Inclusive, a Sue Storm dessa realidade, ela é também uma cientista, é tão cientista quanto o próprio Reed Richards, e ela até consegue reconhecer que os zumbis estão infectados por algum tipo de vírus. Então ela ordena que fechem totalmente aquela sala onde eles ficaram no edifício Baxter, e eles decidem pegar e ir para a dimensão zumbi para tentar procurar aonde está o Senhor Fantástico Ultimate. Enquanto isso, o Reed Ultimate e os sobreviventes eles começam a traçar um plano para chegar até o teletransportador. Foi levantada a ideia de que o teletransportador não era apenas um jeito dos zumbis chegarem à realidade Ultimate, mas também pode ser um jeito dos próprios sobreviventes passar para esse outro universo junto com o Reed e conseguirem ser meio que refugiados lá, já que naquela dimensão eles não iam conseguir sobreviver por mais tempo, principalmente porque uma das sobreviventes era filha de um cara que era diabética e ela precisava de insulina. E naquela realidade ela não ia durar muito. Infelizmente, enquanto eles estavam traçando o plano deles, um grupo de heróis zumbis encontraram eles e eles foram obrigados a tentar correr até o edifício Baxter,
sem ter muito que um plano pronto. Quando parecia que tudo estava perdido, que eles foram, que vem uma puta horda de zumbis pra tentar pegar eles, o resto do Quarteto Fantástico Ultimate aparece e a Sue Storm, ela tem um truquezinho que ela consegue deixar os globos oculares das pessoas invisíveis. Ela faz isso com os zumbis, o que atrasa eles um pouco e faz com que o quarteto e os sobreviventes consigam correr até o edifício Baxter e chegar até lá em segurança. Quando eles chegam lá, o Magneto ele percebe que para que os zumbis não consigam passar para aquela realidade, alguém precisa ficar para destruir a máquina do lado daquela dimensão, para que os zumbis não possam consertar ela ou fazer alguma coisa para passar do outro lado. E o único com poder de fazer aquilo era ele. O Magneto ele se despede dos sobreviventes e quando o Reed liga a máquina e transporta todos para o universo 1610, o Magneto ele explode a máquina e se prende naquele universo destruído, cheio de mortos-vivos. Ainda tem algumas outras histórias, algumas edições que envolvem zumbis no Quarteto Fantástico Ultimate, que no caso é falando mais ou menos o que acabou acontecendo com os zumbis da realidade, com o Quarteto Fantástico Zumbi naquela realidade. Mas no caso, isso acabou lançando depois. Antes disso, se a gente for seguir a ordem de publicação, em dezembro de 2005, lançou a primeira edição de Marvel Zombies. Aparentemente, os fãs ficaram curiosos sobre o universo zumbi, e isso garantiu uma minissérie inteira dedicada a esse universo. Vale ressaltar que as HQs de Marvel Zombies 1 e 2 foram escritas pelo Robert Kirkman, que foi o criador dos quadrinhos de The Walking Dead. Então, a história de Marvel Zombies 1 ela começa direto já depois da explosão do teletransportador. O Magneto ele acabou de destruir o único jeito dele ou dos zumbis saírem daquela dimensão. E não demorou muito para ele ser encontrado por um grupo de zumbis compostos pelo Capitão América, que nessa realidade é chamado de Coronel América, então eu falei Capitão para vocês saberem quem é, mas daqui pra frente eu vou chamar de Coronel América. O Hulk, o Gigante, o Anjo, o Demolidor, o Thor, o Cavaleiro da Lua, o Luke Cage, o Homem-Aranha, o Gavião Arqueiro, Wolverine e a Vespa. O Magneto se recusou a se entregar e ele conseguiu de início até fugir um pouco dos zumbis. Em um beco, ele chegou a ser contactado pelos acólitas do asteroide M, que estavam em órbita ainda e pretendiam tentar resgatar o seu líder. Depois que o Magneto deu a ordem para eles aguardarem e tentarem encontrar ele num ponto definido de extração daqui a um tempo, ele foi visto pelo Gavião Arqueiro Zumbi, que alertou os outros do grupo e recomeçou a luta. Nessa luta, o Magneto conseguiu danificar a perna do Homem-Aranha ao ponto que ela estava quase para cair. Ele cortou a cabeça do Coronel América com o próprio escudo dele. No caso, cortou a parte de cima ali da cabeça, o cérebro dele ficou exposto. Ele fez uma das flechas do Gavião atravessar a garganta do Thor e fez um buraco no estômago do Demolidor. No fim, ele só não notou a Vespa pequenininha voando atrás dele, que do nada ficou do tamanho normal e mordeu ele pelas costas. O inevitável acontece e todos eles devoram o Magneto. Depois do almoço, eles sentam juntos e conversam um pouco sobre a infecção. Como vocês já perceberam, os zumbis desse universo possuem uma inteligência normal. A diferença é que, enquanto eles não comem, a mente deles fica cada vez mais nublada e eles passam apenas a conseguir pensar em tentar conseguir mais alimento. Depois de comerem alguém, eles conseguem ter alguns minutos sem serem incomodados pela fome. Nesse meio tempo, eles sentem o peso daquilo que eles fizeram e conseguem refletir sobre a situação. Então, os zumbis dessa realidade mantêm a mesma personalidade, mantêm a mesma inteligência, mas a diferença é que a cabeça deles só consegue pensar na sensação de fome que eles sentem. Nessa cena, eles estão tentando entender como que a fisionomia deles funciona, porque eles não sentem mais dor. O fator de cura de alguns heróis parece que parou de funcionar e parece que nem destruir o cérebro ou o coração consegue fazer com que o corpo deles pare de funcionar. E que, de qualquer forma, já não está funcionando muito, já que todos eles estão em estado de decomposição.
Então aqui, por essa cena, dá pra você perceber que tudo isso aconteceu tão rápido que eles mal tiveram tempo de estudar a infecção e entender a infecção direito. Interrompendo essa conversa que eles estavam tendo, o surfista prateado aparece de longe nos céus. E os zumbis até pensam, eles ficam todos animadinhos, achando que tem ali uma nova fonte de alimento, mas o surfista tá muito longe, ele aparece, dá uma olhadinha e vaza. Então eles decidem que é melhor reportar o que aconteceu com o Magneto para o outro grupo de zumbis liderados pelo Homem de Ferro. O Hank Pym é o único que não vai, e ele diz que ele primeiro vai atrás da Vespa, que pegou um pedacinho do Magneto e saiu correndo. Na verdade, o que o Pym foi fazer foi ver o laboratório secreto dele. Lá ele estava mantendo o T'Challa, o Pantera Negra, vivo sob o efeito de sedativos. Ele mantinha ele lá para lentamente devorar o Pantera e conseguir saciar a fome para ter alguns momentos de sanidade e encontrar uma solução para aquilo tudo. Por mais que isso parece mais uma mentira que ele conta para ele mesmo, já que aquilo acaba sendo mais uma forma dele manter a cabeça no lugar para conseguir achar jeitos de encontrar mais pessoas para comer, que é até algo que eu vou falar no meu terceiro vídeo da questão do quão redimíveis são os personagens dessa HQ. Mas enfim, independente das intenções dele com aquilo, a Janet aparece e pede e demanda que ele divida um pouquinho do Pantera com ela. Caso contrário, ela iria revelar o segredo do laboratório para os outros. O gigante então fica puto, ele cresce, morde a cabeça dela, arranca a cabeça dela com a boca e cospe imediatamente, porque o gosto da carne podre é insuportável para os zumbis. Os zumbis, eles comem carne de seres humanos, comem carne até... Eles podem comer carne de alienígena, de qualquer coisa, mas a carne deles mesmos tem um gosto muito horroroso para eles. Enquanto isso, o grupo do Coronel América se encontra com o grupo do Homem de Ferro, que pergunta se eles acharam o Magneto e se rolava aí um pedacinho. O Coronel ele até tenta dar uma desculpinha, falando que no meio da luta um cano de gás explodiu e o Magneto foi vaporizado, mas isso não colou muito, já que o Peter estava chorando por ter devorado a mulher e a tia, algo que ele só passava a se importar sobre e a se sentir mal sobre depois de comer alguém, e o Bruce Banner estava ali, que era um indicativo que aquele grupo tinha sim feito uma boquinha, que no caso, deixando claro que nesse universo, o Bruce Banner não vira o Hulk quando tá com raiva, mas sim quando tá com fome por causa da infecção. Então por isso o Homem de Ferro conseguiu sacar que o Magneto já tinha ido pro saco. Mas no caso ele nem ficou com tanta raiva, já que ele disse que ele teria feito a mesma coisa e que querendo ou não era um Magneto para uma horda toda de zumbis, porque tinha bastante zumbi em volta deles, então nem teria o suficiente. Ele estava mais preocupado com a questão da falta de comida, porque ele tinha medo deles tentarem se devorar caso a fome de todos piorasse. O Coronel América até tenta dar umas sugestões sobre dividir os grupos melhores, ou talvez tentar achar alguma forma de conseguir comida em outro lugar, mas a discussão é interrompida pelo Surfista Prateado, que agora aparece e fala diretamente com os zumbis, anunciando a vinda de Galactus, dizendo que eles iriam morrer, mas que eles deveriam morrer em paz, sabendo que eles alimentariam a grande entidade cósmica e que haveria honra nesse jeito de morrer. Os zumbis não ouviram porra nenhuma do que ele falou e eles só foram pra cima querendo mais comida. Nessa luta, o Surfista Prateado destrói a parte inferior do corpo do Homem de Ferro e quando o Wolverine vai tentar bater no Surfista Prateado, o braço do Wolverine simplesmente derrete. O surfista consegue matar uma boa quantidade de zumbis, mas no fim eles conseguem derrubar o surfista da prancha e o Hulk morde a cabeça dele, matando ele. O gigante zumbi já tinha voltado daquilo que aconteceu no laboratório, a tempo pelo menos de ver o início da batalha, mas ele decidiu não participar até o surfista estar realmente caído. Quando ele caiu, o Hank ele se dirigiu até o corpo e levou o Homem-Aranha e o Homem de Ferro na mão dele. O Homem-Aranha que já tinha desistido de tentar dar um jeito de curar a perna dele e arrancou aquilo já de uma vez.
Então, junto com o Hulk, o Luke Cage, o Coronel América e o Wolverine, os três comeram um pouquinho do surfista. Se isso faz sentido ou não? Não, mas aceita porque isso precisa disso pra história continuar. Esses 7 heróis zumbis conseguiram alguns poderes cósmicos do surfista prateado depois de devorá-lo. E eles usaram esses poderes para matar todos os heróis zumbis que estavam por ali, para eliminar um pouquinho da concorrência. Enquanto isso acontecia, os sedativos que o Hank tinha colocado no Pantera aparentemente tinham parado de fazer efeito, e ele estava acordado, vagando pelas ruas enquanto segurava a cabeça da Vespa. A Vespa estava implorando para que o Pantera Negra deixasse ela pegar um pedacinho, pelo menos um dedinho. E aqui a gente aprende algo a mais sobre esses zumbis. Como T'Challa fala, a Vespa é só uma cabeça, ela não tem estômago, não tem para onde a comida ir. A fome causada pelo vírus é algo totalmente psicológico e funciona quase como um vício em drogas, em que a pessoa passa a não se importar com nada além de ter o próximo pico. O T'Challa então é abordado pelos acólitas do Magneto, que ficam surpresos em ver um ser humano ainda vivo. E mesmo que um dos membros se recuse a aceitar o sobrevivente e acabe então sendo morto pela cabeça da Janet, que o Pantera Negra jogou numa tentativa de autodefesa, ele é aceito a bordo do asteroide M e a cabeça da Vespa é mandada para o laboratório para ser estudada por Reynolds, o cientista da nave. E dentro da nave ele encontra o ex-X-Men Forge e é apresentado ao local por uma acólita chamada Lisa Hendricks. Voltando para os zumbis, o Galactus chega na Terra perguntando o que aconteceu com o arauto dele. Os zumbis também não escutam nada que ele tem para falar e atacam o Galactus animadões, porque o Galactus parece um banquete ambulante na visão deles. Mas ele é uma entidade cósmica, ele era poderoso demais, e os zumbis decidiram se retirar e encontrar algum jeito de tentar matar ele. O Pinion levou todos eles para o seu laboratório, e no caminho ele até foi falando para não ficarem bravos por ele ter escondido aquilo deles. Mas o Pantera nem estava mais lá, então no fim ele só cobriu o segredo dele de novo, falando que não, eu só ia dizer que eu matei a Janet, que no caso no fim ninguém ligou, que na minha opinião é injusto, porque eles só conseguiram aquela kill do Magneto por causa dela, mas enfim. Os cientistas do grupo começaram a construir uma máquina que iria canalizar e ampliar os seus poderes cósmicos, lançando um raio que mataria o Galactus. Eles construíram a máquina durante 2 dias, e depois de pronta, eles levaram ela até onde o Galactus estava. Na hora, um grupo de vilões zumbis estavam nascendo lutando contra o Galactus também, mas de qualquer jeito eles carregaram a máquina e atiraram, conseguindo mesmo derrubar o Galactus. Eles foram correndo tentar pegar o prêmio deles, mas acabaram tendo que confrontar o grupo de vilões que estava lutando contra ele. Nessa luta, uma coisa interessante é que a gente vê como o vírus afeta um organismo diferente. O Venom está consideravelmente mais fraco nessa luta, porque o Ed Brock infectado é praticamente um corpo em decomposição ambulante, e o simbionte precisa de um ser saudável para parasitar e se alimentar. Essa é uma das poucas vezes que Marvel Zombies realmente explica a pergunta de tá, mas como funciona a infecção nesse cara aqui? Tipo, mas em umas revistas mais pra frente, a gente vai ver que tem um motoqueiro fantasma zumbi. E assim, o motoqueiro fantasma é uma entidade, como ele se infectou? Foda-se. O Luke Cage, ele tem a pele impenetrável, como que o sentinela zumbi infectou ele? Foda-se. Então, eu acho legal que aqui, pelo menos, eles explicam o que acontece exatamente com o simbionte. O mais relevante que acontece nessa luta é que o Caveira Vermelha Zumbi enfia a mão na cabeça aberta do Coronel América e tira boa parte do cérebro dele, matando ele. Mas no final, os heróis zumbis vencem e devoram o Galactus antes dele ter a chance de se levantar de novo. A cena corta para os acólitos do Magneto descendo na Terra depois de um tempo que tudo aquilo dos zumbis comerem o Galactus passou. A Terra estava vazia. O Reynolds fez um escaneamento e não havia nenhum sinal dos zumbis. A Vespa zumbi, ela sai da nave com um novo corpo robótico e sem sentir mais os efeitos da fome. Aqui a gente aprende que se um zumbi passa muito tempo sem se alimentar, a fome desaparece. Algo que até confirma o paralelo com as drogas no que diz respeito ao processo de limpeza. Os acólitas se perguntam para onde foram os zumbis
E aí a gente corta para um planeta alienígena aleatório. A gente vê um membro de uma família real sendo avisado da vinda de Galactus, e quando ele olha para o céu, ele vê os 6 heróis zumbis com roupa de Galactus, e que a gente assume que eles aparentemente ganharam os poderes do Galactus depois de devorar ele, assim como aconteceu com o Surfista. Aqui acaba Marvel Zombies 1. Agora, seguindo a ordem de lançamento, a gente volta para as HQs do Quarteto Fantástico Ultimate nas edições 30, 31 e 32, que lançaram de julho até agosto de 2006. Nessas edições, a gente vê a que fim se deu o Quarteto Fantástico Zumbi, que foi para o universo Ultimate. A edição número 30 começa com o Johnny Storm, o Ben Green e a namorada do Ben Green, a Alicia Masters, almoçando em um restaurante. Um carro desgovernado aparece do nada e o Johnny consegue parar o carro e salvar a moça que estava dentro. Mas de repente ele começa a passar muito mal e é levado às pressas até o laboratório do Dr. Storm, o pai dele. No laboratório, o Dr. Storm está conversando com o Reed Richards e ele pergunta por que eles não só incineram o Quarteto Zumbi, já que eles são monstros canibais que não sentiram pena em matar todo mundo do próprio universo e que fariam o mesmo com o universo 1610. Mas o Reed fala que quer tratar eles de forma humana, mandá-los de volta para a realidade deles, aparentemente esquecendo que eles são um risco biológico ambulante que quase devoraram ele vivo. Eu honestamente culpo boa parte das coisas que vão acontecer nessas HQs no Reed. Interrompendo a estupidez desse Senhor Fantástico Ultimate, o Johnny chega no laboratório e descobrem que ele tem um parasita da Zona N que tá buscando. Que quando eles foram pra Zona N, esse parasita teria entrado no Johnny, porque ele procura o ser mais poderoso que ele encontra, para se alojar nele e crescer dentro dele. Caso a criatura atinja a maioridade, ela vai matar não só o Johnny, mas vai usar a energia dele para destruir tudo em volta. A edição 31 começa com os zumbis que estavam presos decidindo usar uma estratégia para sair. Eles vinham sendo alimentados com comida e agraciados com palavras cruzadas para ter um pouco de entretenimento. O plano deles foi fazer o Reed zumbi fingir que tinha feito um aparato com a caneta que deram para ele e blefar falando para os seguranças que isso seria um instrumento para tirar eles dali. A Yasu deixaria o Quarteto Fantástico Zumbi invisível e os guardas entrariam procurando por eles. Mais ou menos aquela estratégia do Indominus Rex do Jurassic World. E foi exatamente assim que aconteceu. Os guardas foram devorados e aquele andar do edifício Baxter foi selado. De novo, eu culpo todas essas mortes no Reed Ultimate. Ele deveria só ter incinerado esse bando de puto. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, aonde que o Quarteto Fantástico Ultimate estava para tentar impedir isso? Bom, eles foram para Latvéria procurar o Victor Van Damme, o Dr. Destino. Sim, o nome dele nessa realidade não é Vundum, é Van Damme. Para ver se ele conhecia algum feitiço que poderia salvar o Tocha Humana. O Destino concordou em ajudar com uma condição. Ele trocaria de corpo com Reed Richards para tirar dele tudo que ele conquistou e prendê-lo no seu corpo metálico. O Reed, nesse meio tempo, ele meio que se tocou que, na verdade, o Johnny não pegou esse parasita na Zona N e que pode ter sido o Destino que invocou o parasita para que o quarteto pedisse ajuda para ele. Mas, de qualquer forma, a vida do Johnny estava em risco e não importava como ele pegou o parasita. Então, ele acabou concordando. A edição termina com o Quarteto Fantástico sendo notificado do incidente dos zumbis e voltando para o edifício Baxter. A Mulher Invisível e o Coisa não perceberam que na verdade o Victor Van Damme estava no corpo do amigo deles. Eles ainda achavam que era o Reed ali. E termina mostrando que os zumbis estavam construindo um portal para trazer mais dos zumbis para essa realidade. Na edição 32, a gente vê que os Supremos foram chamados para frente do edifício Baxter para conter os zumbis caso necessário. O Nick Fury tá bem bravo, mandando o Reed entrar no prédio para tentar resolver a situação. Mas o Victor, no corpo do Reed, escolhe primeiro fazer o ritual para tirar o parasita do corpo do Johnny primeiro. Uma decisão meio estranha, já que o Johnny tinha mais uns dias de vida, enquanto os zumbis terminariam o portal em questão de minutos. Mas de qualquer forma, ele realiza o ritual, que dá errado. O parasita sai do corpo do Johnny, mas não é banido de volta para a Zona N. Ele acaba se soltando do corpo do Johnny e tentando procurar uma outra pessoa para parasitar.
que no fim acaba sendo o Reed Richards do corpo do Dr. Destino, que saiu da Latvéria para tentar ajudar os amigos dele em toda aquela confusão. Ele primeiro prende o parasita na roupa de metal dele e depois entra no edifício Baxter e vai até os zumbis. O Reed, ele leu alguns dos livros de magia que estavam na biblioteca do Dr. Destino e usou vários feitiços para derrotar o quarteto zumbi. No fim, ele joga os corpos dos zumbis de volta para a realidade deles e revela a todos que a troca de corpo aconteceu e que aquele que estava do lado deles não era o Reed Richards, mas sim o Dr. Destino. E quem acabou de salvar todo mundo não foi o Dr. Destino, mas foi o Reed Richards. O Van Damme, ele acabou se sentindo humilhado e desfaz a troca de corpos e passa para a realidade zumbi para tentar se livrar do parasita e destruir a fonte receptora do portal que estava do outro lado. Não se engane achando que ele fez tudo isso por altruísmo, porque ele viu que ele estava errado. Ele só não queria deixar o Reed salvar o mundo e ficar com todo o crédito. Ele inclusive pediu para que ele fosse reconhecido como o herói de tudo no fim do dia. Acho legal pontuar que é mostrado alguns framezinhos da realidade zumbi e mostra os heróis zumbis se alimentando do Galactus. Eu acho legal eles buscarem ser fiéis assim, porque geralmente às vezes em Marvel Zombies você tem também muitas inconsistências visuais, quando você sai de uma HQ do Marvel Zombies principal para outra HQ que cita Marvel Zombies. No fim, o Quarteto Fantástico Ultimate fica de boas, e no caso você esteja curioso, nossa, será que o Van Damme saiu daquela realidade? Anos depois é mostrado que o Destino conseguiu, ele sobreviveu à realidade zumbi e escapou de lá. Agora a gente vai para o nosso próximo lançamento, que é Marvel Zombies vs The Army of Darkness, que lançou de maio a setembro de 2007. Essa HQ ela foi escrita por John Layman, porém com a consultoria do Robert Kirkman. Ela é um crossover entre Marvel Zombies e a franquia The Army of Darkness. Aqui, o protagonista daquela franquia, o Ash Williams, é transportado para o mundo de Marvel Zombies um tempo antes do Outbreak começar. E ele tenta, junto com alguns heróis, encontrar o Necronomicon, um livro que possui segredos de ressuscitação dos mortos e que ele acha que pode salvar essa realidade. Mesmo sendo um crossover, é uma parte importante da cronologia do universo 2149, então eu vou narrar a história dessa HQ aqui, mas já adiantando que eu não conheço nada sobre a franquia The Army of Darkness e, honestamente, eu sinto muito se você gosta dessa franquia, se você gosta do personagem, mas eu honestamente achei o Ash Williams dessa HQ um cuzão que só piora mais a situação. Se você conhece ele da franquia Army of Darkness, comenta se ele é assim mesmo ou não, porque eu não faço ideia, e eu só sei que eu achei ele irritante pra caralho nessa HQ, e ele faz coisa, mas chega a lugar nenhum, e faz um monte de herói que eu gosto acabar morrendo, então eu realmente não gosto dele nessa HQ, mas de qualquer forma. A história começa com o Ash Williams caindo do céu em cima de uma caçamba de lixo. Ele acabou de ser transportado para o universo 2149, e a primeira coisa que ele vê é o Demolidor lutando contra o Massa, aquele carinha da gangue da demolição. Nessa hora, uma senhorinha é possuída por uma entidade e revela uma profecia de que aquele mundo será destruído e um exército dos mortos-vivos se erguerá. O Ash ele tá meio poucas ideias e ataca a velhinha possuída. O Demolidor vê isso e acha que ele só tá tentando assassinar uma velhinha aleatória e tenta parar ele. Mas o Massa ataca ele por trás e o herói desmaia. O Ash acha que fez uma puta boa ação, ajudando um herói, mas no metrô ele pega um jornal e vê que na verdade ele só tinha ajudado um bandido de um grupo violento a escapar. Ele lê um pouco do jornal para pegar o contexto daquele universo que ele tava, e mesmo achando aquele lugar meio maluco, ele decide tentar avisar e pedir ajuda para os heróis mais poderosos da Terra para falar sobre a profecia de que aquele mundo será destruído. A questão é que ele faz isso da maneira mais imbecil possível. Primeiro ele atira no interfone da Mansão dos Vingadores, o que, ok, chama a atenção deles. Mas aí ele começa a falar dos Deadites, que são os mortos-vivos do universo dele. Ele fala que viajou no tempo e fala sobre espíritos do mal. O que assim, beleza, que no universo Marvel é coisa que quase de rotina. Mas o jeito que ele fala faz ele parecer um louco aleatório, que no final ele quase ameaça os Vingadores. A Feiticeira Escarlate ela só usa um feitiço pra ele teleportar pra longe
E logo depois o Jarvis chama eles para darem uma olhada em alguma coisa que caiu no céu no centro de Nova York. Nessa hora, o Ash ele lembra de como ele foi para lá. Ele estava morto, nas portas do céu da dimensão dele, quando ele viu o sentinela zumbi comendo um monte de corpo lá. Não me pergunte como que o sentinela zumbi estava comendo corpo de gente no céu, e se dá para fazer isso, mas, enfim, quando o Ash foi tentar lutar contra ele, o sentinela deu um soco nele que jogou ele naquela realidade. Ele tenta avisar os Vingadores de novo, porque agora ele tem mais uma certeza de que aquele deve ser o sentinela zumbi, mas ele acaba gritando pra cacete, soando ainda mais como um doido. Ele ainda tenta dar em cima da Miss Marvel da Viúva Negra, pra piorar a credibilidade dele. No fim, o Homem-Aranha aparece e prende o Ash numa teia em forma de casulo, e sai dali carregando ele nas costas. O Ash explica mais pra ele sobre o sentinela zumbi, e o Homem-Aranha até que acredita, mas já é tarde demais. Os Vingadores já foram infectados e começaram a sair devorando todo mundo à sua volta. O Homem-Aranha percebe e tenta salvar uns inocentes, mas carregando o Ash ele acabou ficando muito lento, e o Coronel América acabou dando um pulo e mordendo, infectando o Homem-Aranha. A dor faz ele derrubar o Ash, que cai bem na frente de alguns heróis zumbis. Antes dele virar lanchinho, o Homem-Aranha aparece e finge estar totalmente zumbificado. Engana os outros zumbis falando que esse lanchinho é meu, vazem. E ele consegue levar o Ash pra longe daqueles zumbis. O mini fator de cura que o Homem-Aranha tem ajudou ele a não se transformar de cara. E depois de deixar o Ash no topo de um prédio, ele sai correndo para conferir se a Mary Jane e a Tia May ainda estão vivas no apartamento dele. Nessa hora, o Justiceiro apareceu atrás do Ash, percebendo que ele estava falando com o Homem-Aranha, que eles talvez fossem amigos, e oferecendo ajuda para ele. Como eu falei antes, o Ash acha que o Necronomicon estava por trás daquilo e achava que ele poderia acabar com aquela infecção zumbi, e ele fala isso pro Justiceiro. Só que o Justiceiro parecia primeiro querer continuar caçando criminosos e depois se preocupar com os zumbis. Ele primeiro mata o rei do crime que estava naquele prédio e depois encontra o Massa, ainda humano, cercado por zumbis. O coitado inclusive parece bem desesperado, mas o Justiceiro não ligou e chegou atirando, matando o Massa e atirando em vários heróis zumbis que estavam indo na direção dele. Ele chama o Ash para ajudar, mas o Ash simplesmente ignora e sai dali. O Justiceiro estava matando alguns últimos humanos que nem louco, e foi um imbecil de chegar atirando lá para início de conversa. A esse ponto, o Ash tinha ficado puto com todos os heróis e prometeu a si mesmo que iria trabalhar sozinho, mas ele viu a Cristal dos X-Men sendo atacada pelo Soldado Invernal zumbi e decidiu ajudá-la e se unir a ela. Não por bondade ou coisa assim, mas só porque ele achou ela gostosa. O que inclusive me irritou um pouco, porque assim, tem uma puta tragédia acontecendo, a mina perdeu todos os amigos dela e o cara tava preocupado em olhar pra bunda dela. Eu não gosto desse cara. Ele disse que o Necronomicon é a chave pra acabar com tudo aquilo, e ela chega à conclusão de que, se esse livro é algo mágico, o Doutor Estranho deve ou ter o livro ou saber onde ele tá. Então ela leva ele até o Sanctum Sanctorum. Depois de apertar a campainha e esperar, o Ash é puxado para trás e aparentemente devorado pelo Howard o Pato Zumbi. Mas no caso eu nem vou tentar fazer suspense, isso é meio que um fake out desnecessário e meio bobo que finaliza a segunda edição. No fim, aquele Ash devorado era o Ash Williams daquela dimensão que decidiu tentar ser um herói. O Ash Williams da realidade 2149, que falhou um pouquinho em tentar ser um herói. Na verdade, o Ash que a gente estava acompanhando foi puxado para trás pela Feiticeira Escarlate, que lembrou que o Ash foi avisar os Vingadores sobre a ameaça zumbi, então ela foi atrás dele e foi pedir ajuda para ele. Ela conta que os Vingadores soaram um sinal de SOS para todos os ex-membros ou membros reservas da equipe, e todos foram infectados, menos ela, que conseguiu fugir. Ela explica que o Doutor Estranho não tá em casa, porque todos os heróis não infectados foram chamados pelo Nick Fury até o aeroporto aviões para tentar arranjar algum jeito de solucionar aquela situação. Eles então raciocinam que quem estiver lá dentro com certeza é um zumbi, e realmente, quando eles entram, eles encontram o Dr. Druida se alimentando do Wong, aquele parceiro do Doutor Estranho.
O Dr. Druida lamenta tudo o que tá acontecendo e diz que realmente não quer machucar as garotas ou o Ash, mas que ele tá fora de controle. O Ash explica que eles precisam achar o Necronomicon e pede pro Dr. Druida levá-los até ele. O Doutor mostra o caminho até a biblioteca, com um pouquinho de esperança de que talvez eles possam reverter aquilo, mas logo em seguida o Ash mata ele e diz que não há realmente um jeito de curar ele e que aquilo é a melhor coisa a se fazer. Os três procuram pelo livro, mas eles não acham o Necronomicon em si, só um outro livro demoníaco que consegue falar, e diz que o Necronomicon principal está no castelo do Dr. Destino, na Lativéria. Lembrando que a gente está num universo diferente, então eu não estou falando daquele mesmo Dr. Destino do universo Ultimate, é o Dr. Destino do universo 2149. O trio corre pro Quinjet, que a Feiticeira Escarlate tinha pego da Mansão dos Vingadores, e no meio disso eles encontram o Power Pack Zumbi, que no caso é um grupo de crianças superpoderosas que tem no universo Marvel principal, e que no caso aqui você tem uma piadinha de que esses zumbis foram derrotados por um grupo de heróis meio desconhecidos que tiveram uma morte humilhante off-screen, que é tipo uma piada de metalinguagem sobre os heróis que ninguém conhece morrem off-screen e ninguém liga, mas eu achei bem sem graça, então continuando. As heroínas e o Ash se dirigem até o castelo do Dr. Destino, e lá elas ficam assustadas em ver a destruição que está em volta do castelo, e o Golias Negro do Zumbi estava tentando quebrar a barreira protetora em volta dele. No início da edição 4, a gente tem uma narração que explica algo que é até que importante. A narração diz que a infecção poderia ter sido contida, que o Nick Fury e a S.H.I.E.L.D. já estavam assegurando a quantidade de perdas aceitáveis e quais medidas deveriam ser tomadas. Mas o que acabou sendo o último prego no caixão da infecção foi o Mercúrio. A mística zumbi se disfarçou de Wanda para fingir que estava em perigo e ser salva pelo Mercúrio, e quando ele abaixou a guarda, ela infectou ele, e ele, consequentemente, levou a infecção para tudo quanto é canto do mundo. Eu gosto que essa é uma das poucas vezes que você tem uma boa explicação do porquê personagem X foi mordido. Por mais que Marvel Zombies, às vezes, você pode pensar num personagem aleatório e pensar, nossa, mas como é que ele foi pra vala? Aqui eu acho que tem uma explicação muito boa de por que um velocista acabou sendo mordido, e querendo ou não, um velocista ser mordido é por si só também uma explicação muito boa do porquê o mundo foi pra baixo tão rápido. Voltando pra Lativéria, o Destino ele tinha montado um refúgio para alguns humanos que ele resgatou, deixando claro que também nada de altruísmo, ele não salvou qualquer um. Ele não salvou nem velhinho nem criança. Todo mundo que ele salvou eram jovens e em idade de fertilidade. O Destino não gostou do Ash Williams, nisso eu vou infelizmente ter que concordar com ele. Ele achou o Ash Williams irritante, já que ele já chegou no castelo de um rei chamando ele de uns apelidos meio bosta. E o Ash e as garotas pedem para acessarem a biblioteca do castelo, mas o Dr. Destino nega esse pedido, porque ele explica que o Necronomicon não ajudaria em nada, já que o vírus é de origem extraterrestre, vinda de outra realidade, e não sobrenatural. Então, como não é sobrenatural, não tem origem no Necronomicon, tem uma origem cósmica, ele não ia ajudar em porra nenhuma. O Ash não aceita isso e tenta desafiar o Destino, mas ele acaba sendo nocauteado e jogado na prisão do castelo por um Destinobô, enquanto a Feiticeira Escarlate e a Cristal são convidadas para um jantar com o Dr. Destino. No meio do jantar, a Feiticeira Escarlate vai secretamente libertar o Ash na prisão. Eles são interceptados por um robô que serve de sósia para o Dr. Destino. Geralmente ele usa isso até nos quadrinhos principais. Às vezes um herói vai derrotar o Dr. Destino, mas na verdade é um robô sósia dele. E o Dr. Destino se escapuliu. Um Dr. Destino robô vê eles, mas a Feiticeira Escarlate derrota ele com facilidade. O Ash então veste as roupas e a máscara desse robô sósia do Destino para entrar na Biblioteca Real e achar o Necronomicon. Ele acha o livro, mas o livro ele fala pro Ash que aquilo que o Doom já tinha avisado, que o vírus é de origem alienígena e que não tem nada que o livro possa fazer.
Ele basicamente diz que aquela premonição da velhinha lá possuída de que o mundo seria destruído e um exército de mortos se levantaria, não é algo que é necessariamente tudo a mesma coisa. Uma frase é um negócio, a outra frase é outra coisa. Não necessariamente as duas se estão referenciando os zumbis que destruíram o mundo. O Ash ele fica perturbado com isso, já que ele estava postando tudo, ele estava postando toda a vida daquele universo no Necronomicon, até que uma mulher presa numa cela confunde ele com o Dr. Destino e chama a atenção dele. Essa mulher é a Encantor, que depois de perceber que aquele não era o Destino, disse que havia sido presa ali injustamente e que oferece uma aliança com o Ash para se revoltar contra o Dr. Destino. O Ash adora a ideia, mas porque ele achou a Encantor gostosa, de novo com isso, e ele tira ela da cela e leva ela até as suas outras parceiras, que olham aterrorizadas para uma Encantor zumbificada prontinha para devorar o Ash. Que no caso eu só queria falar também que eu acho isso muito retardado, o Ash do nada ficar com essa ideia de destronar o Dr. Destino, sendo que isso não ia ajudar nada na situação que eles estavam, e na verdade o Dr. Destino ali era um aliado muito valioso, considerando que ele estava construindo um portal para transportar os sobreviventes para outra realidade. Então eu não sei porque que ele queria destronar o Dr. Destino no meio daquele caos zumbi, mas ok. A Encantor, na verdade, estava usando um feitiço para se disfarçar e enganar o Ash, mas a Cristal usou o poder dela de manipular a luz para dissipar a ilusão. Infelizmente, ela cometeu o erro de apontar para a cara da Encantor perto demais e levou um mordidão que fez ela perder o dedo. Na hora, o Dr. Destino apareceu e queima as duas até a morte com um feitiço, já que a Encantor mordeu a Cristal e ela também estaria infectada. O Ash e o Doom começam a discutir, mas eles percebem que os zumbis já tinham esgotado o estoque de comida mundial, e o último lugar que tinha muitos humanos aglomerados era o Castelo do Destino. Todos eles haviam se juntado para tentar invadir o lugar. Os zumbis conseguem entrar no castelo, a Feiticeira Escarlate é morta pelo Justiceiro Zumbi, e o Dr. Destino é infectado pelo Senhor Fantástico Zumbi. Numa cena anterior, o Destino cita que o Senhor Fantástico abraçou a infecção por achar que era um passo necessário para a evolução da humanidade. Por isso ele queria tanto infectar o Victor. No caso, eu quis citar isso porque isso vai ser importante para a HQ que eu vou falar no próximo vídeo, que é a do Marvel Zombies Dead Days. Zumbis Marvels Dias Mortos. Nisso, o Ash Williams corre de volta para a biblioteca e pede para o Necronomicon usar o poder dele para levantar um exército de mortos-vivos. Assim, a profecia se concretizou. O mundo acabou e um exército de mortos-vivos se ergueu. A questão é que os mortos-vivos da profecia não se referiam aos zumbis Marvel, mas sim os mortos-vivos do Necronomicon. É claro que essa galerinha não derrotou os heróis zumbis, mas conseguiu ganhar um pouco de tempo para que o Dr. Destino pudesse ligar uma máquina de teletransporte dimensional que ele estava construindo. E nos seus últimos momentos como um ser humano, ele manda todos os sobreviventes ali presentes para uma dimensão segura e permite que o Ash use o portal para tentar chegar ao seu próprio mundo. Depois do Ash atravessar o portal, o Destino destrói ele, salvando incontáveis vidas dessa forma, e a história termina com o Ash entrando numa dimensão que até parece a Nova York da realidade dele, mas que no fim acaba sendo uma dimensão em que os heróis são lobisomens carnívoros, que aparentemente também mataram Galactus. E eu não gosto tanto dessa história, mas eu gosto de umas coisas, que nem o Mercúrio zumbi, como o Mercúrio se infectou, mas no geral eu não gosto muito dela e eu falo isso mais pra frente. Agora a gente vai dar uma olhada nas edições 28, 29 e 30 do volume 4 de Pantera Negra, sendo a primeira dessas edições lançadas em julho de 2007 e a última em outubro de 2007. Nessas edições, o Pantera Negra, a Tempestade, o Coisa e o Tocha Humana do universo principal, agora eu tô falando do universo 616, eles acabam no universo 2149 dos zumbis, por causa de um artefato místico de um sapo dourado. Eles vão parar no planeta Skrull principal, enquanto os zumbis com os poderes do Galactus estão atacando e devorando o planeta todo.
Eles chegam a encontrar os heróis zumbis, mas não tem um confronto direto com eles, só contra alguns Skrulls com superpoderes que acabam se transformando. No fim, eles conseguem sair dali e a plotline daquela sériezinha do Pantera Negra continua normal. Eu dei mais um resuminho aqui porque não é uma história que afeta muito a timeline dos zumbis. Eu só acho interessante de citar porque aqui é mostrado os zumbis se alimentando da energia do planeta, assim como o próprio Galactus, não se alimentando só dos habitantes, mas destruindo a rocha como um todo. Outra coisa importante aqui é a caracterização dos zumbis, que estão muito mais sem remorso se comparados até mesmo com a série principal de Marvel Zombies. Eles pegam um interesse no aparelho de teletransporte dimensional, pensando em contaminar outros universos, uma ideia que aqui eles esquecem bem rápido até, tipo o Pantera Negra, a Tempestade, o Ben e o Johnny fogem dos zumbis. E, beleza, eles fugiram com o aparelho de teletransporte e depois disso eles esquecem a ideia. Mas essa questão dos zumbis passarem para outro universo é ainda mais trabalhada em Marvel Zombies 2. Eu só fiquei meio chateada no quanto eles são uns vilõezões rasos. Isso me incomoda um pouco em relação ao Quarteto Fantástico Zumbis, nas HQs do Quarteto Fantástico Ultimate, mas aqui o quadrinho ele apresenta uma abertura para uma chance até que bem genuína de expandir a caracterização dada para os zumbis no Marvel Zombies 1. Tem um momento que o gigante parece tentar racionalizar tudo o que eles estavam fazendo. Ele basicamente estava com a ideia de que o Reed se infectou por vontade própria porque ele achava que isso é a nossa evolução. Talvez ele estivesse certo. Algo que, como eu falei, é dito em Marvel Zombies vs The Army of Darkness e que é mais tarde visto em Marvel Zombies Dead Days, que eu vou falar no próximo vídeo. E o Homem-Aranha questiona quão horrível é a matança deles. E quando um casal Skrull tenta enganar eles fingindo serem o Thanos e a Morte, o Homem-Aranha implora, ele acredita que aquela é a Morte, e ele implora pra Morte matar ele, pra ele não matar mais ninguém. Esses são elementos que poderiam ser o foco do diálogo deles, mas no fim eles meio que acabam sempre voltando para aquela mesma piada que eles usavam no Marvel Zombies 1, de nossa, cala a boca, Peter, você é muito chorão por ter matado sua mulher e tia, só vamos matar todo mundo, foda-se o heroísmo. Beleza que o Homem-Aranha zumbi, querendo ou não, ele é aquele que acaba passando por um arco de personagem depois, mas aqui foi meio que uma oportunidade perdida de mostrar um pouco mais da humanidade desses zumbis, e não só fazendo todo mundo menos o Aranha ser um completo arrombado. Para encerrar em relação a essas edições do Pantera Negra, eu só queria gratificar o artista, o Francis Portela, porque mesmo sendo um desenhista de uma série que não tem nada a ver com Marvel Zombies, e os zumbis acabaram sendo só usados por um tempo mesmo, ele realmente manteve uma semelhança com os zumbis da série principal, ao mesmo tempo que manteve o estilo da série que ele estava trabalhando. Isso pode parecer pequeno, mas de Marvel Zombies Return pra frente, parece que não tem muita consistência no design dos zumbis, mesmo sendo títulos de Marvel Zombies até do mesmo universo de Marvel Zombies, ainda assim tem alguns quadrinhos, por exemplo, também eu vou falar dele, do Marvel Zombies edição de Halloween, que o design dos zumbis está bem diferente e até meio genérico, que obviamente eu não tô falando do estilo do Resurrections, já que aquele é outro universo de zumbi, mas é algo que me incomodou a partir do Marvel Zombies Return, a questão do design inconsistente dos zumbis, e que eu até entendo se é uma série que só usa um pouquinho dos zumbis, mas quando é algo que tem o título de Marvel Zombies, algumas vezes me incomodou os zumbis não terem o mesmo estilo. Então eu gostei que aqui o desenhista realmente manteve as características mais marcantes dos zumbis no universo deles. Agora o próximo na ordem de lançamento e o último que eu vou falar nesse vídeo é Marvel Zombies 2, que lançou de outubro de 2007 até fevereiro de 2008. Essa história aqui já volta a ser escrita pelo Robert Kirkman, assim como o primeiro Marvel Zombies. Aqui a gente começa vendo os zumbis cósmicos 40 anos depois do fim de Marvel Zombies 1, e dá pra notar que tem alguns zumbis ali novos com eles. Nesse meio tempo, o grupo original acabou infectando Thanos, o Gladiador do Império Shi'ar, o Senhor do Fogo, que pra quem não sabe ele é um outro arauto do Galactus, e a Fênix, que no caso eu vou querer falar mais em específico dela depois.
Aqui eles se encontram na ponta do universo e bate a realização de que eles devoraram todos os seres vivos no universo inteiro. Isso gera uma briga entre o Hulk e o Thanos, com o vilão acusando o gigante Esmeralda de comer demais, e nisso o Hulk fica muito irritado e o Thanos já vai de base já no início da história. Os zumbis tentam pensar em algum outro jeito de conseguir comida e se lembram que o Tony Stark havia criado uma máquina de teletransporte que o Reed Richards consertou e usou para sair daquele universo. Assim, eles decidem voltar para a Terra. Só vou abrir um parêntese aqui. Você que tá prestando atenção deve estar pensando: ah, Isa, mas você não falou que em algum momento o Homem de Ferro construiu a máquina primeiro? Quando você estava explicando as edições do Quarteto Fantástico Ultimate, deu a entender que quem tinha construído a máquina era o Reed Richards zumbi junto com o Reed Ultimate. Isso pode ser considerado um mini retcon, mas nem tanto, porque nas HQs do Quarteto Fantástico Ultimate, que os zumbis aparecem, o Reed Zumbi ele nunca realmente assumiu 100% autoria por aquela máquina. Talvez ele realmente tenha falado que ele construiu do zero, mas isso para enganar o Reed Richards Ultimate. Depois da revelação de quem ele realmente é, ele nunca fala que eu construí aquilo do zero para te enganar. Além disso, o Marvel Zombies Dead Days, que eu vou falar... Esse Marvel Zombies Dead Days que eu venho falando, ele lançou depois, mas ele mostra muita coisa, alguns pontos que eu já falei aqui. E ele mostra, inclusive, o Tony Stark construindo uma máquina de teletransporte a mando do Nick Fury. Essa questão de como o teletransporte foi construído num mundo todo fodido foi meio que um buraco na narrativa que taparam depois, tanto aqui quanto no Marvel Zombies Dead Days. Outra coisa a considerar nessa cena é que o Homem-Aranha diz pro Luke Cage que parece que ele tá sentindo cada vez menos fome, e o Luke concorda que tá sentindo um pouco disso também. Na Terra, a gente vê o sobrinho do Pantera Negra, chamado Kishamba, brincando numa rua aleatória, e ele acaba encontrando a cabeça do Gavião Arqueiro. Lembra que lá, durante a batalha contra o Magneto, no começo de Marvel Zombies 2, ele teve a cabeça decapitada? Então, como os zumbis não morrem com isso, ele acabou ficando ali durante todo esse tempo. O Kishamba leva a cabeça do Gavião de volta para Nova Wakanda, que é onde os acólitas do Magneto desceram a nave deles, deixaram a nave lá e encontraram alguns outros sobreviventes e construíram uma comunidade. Eles nomearam Pantera Negra como seu rei. E nesse meio tempo, o Pantera Negra se casou com a Hendrix, aquela mulher que tinha apresentado a nave pra ele. Ela aparece ali num framezinho do Marvel Zombies 1. Enquanto que Kishamba leva a cabeça do Gavião pra Nova Wakanda, o Ford e o T'Challa estavam discutindo sobre uma rebelião que estava acontecendo. O filho de um dos antigos acólitas, o Malcolm Cortez, estava planejando tomar o trono para si e estabelecer um culto ao Magneto. A preocupação do Ford era de que ele não tinha capacidade de liderar, e com ele no comando, a comunidade desabaria em questão de poucos anos. O T'Challa meio que dá de ombros, porque, na opinião dele, ele já tá muito velho de qualquer forma, então ele nem tem mais tempo de vida para reinar por muito tempo, e ele não vê muito o que tem para ele fazer, já que nas estimativas do próprio Ford, não tem uma variedade genética suficiente para reestabelecer a humanidade de forma permanente, o que faria com que qualquer ação tomada contra a rebelião apenas pioraria a situação da raça humana. Nisso, a Vespa Zumbi aparece e revela a descoberta da cabeça do Gavião Arqueiro, algo importante porque confirma que o caso da Vespa de ficar muito tempo sem comer carne humana e parar de sentir a fome não é algo isolado. A HQ corta pro espaço para mostrar os zumbis devorando o Ego, o planeta vivo, que eles aparentemente não tinham encontrado antes. Corta de novo para Wakanda, o cientista Reynolds deu um dos antigos corpos robóticos da Vespa pro Gavião, mas ele deixa claro que ficar 40 anos embaixo do concreto, sem fazer nada ou falar com ninguém, deixou o Gavião meio lelé da cabeça. Enquanto o Reynolds estava dando a explicação dele, o Malcolm Cortez estava fora do palácio, incitando um grupo de jovens, dizendo que o rei é só um velho com medo do futuro e que para restabelecer a humanidade era necessária nova liderança. Essa cena serve para mostrar que o Cortez tinha bastante influência e bastante gente do lado dele, e isso meio que justifica o que acontece mais tarde na noite.
Quando o rei e a rainha estavam dormindo, um assassino entrou no quarto e deu uma facada certeira no abdômen do Pantera. A Vespa entra correndo no quarto e nocauteia o assassino. Numa tentativa desesperada de salvar a vida do Pantera, ela morde e infecta ele. Ao sentir o gosto da carne, ela sente a volta da fome e tenta atacar a rainha Hendrix, mas é impedida pelo Pantera já transformado, que manda a Vespa devorar o assassino junto com ele, para que eles possam usar o momento de sanidade que vem depois de devorar alguém para se trancarem na sala de contenção do asteroide M até a fome passar. Enquanto isso, no espaço, o Homem-Aranha começa a fazer umas piadinhas de "Ai, estamos chegando!" E isso deixa o gigante chapuleta da vida, ao ponto que ele vai para cima do Homem-Aranha, mas no fim ele desiste e decide concentrar no objetivo de chegar até a Terra. Depois disso, no meio do espaço, o Aranha até tenta fazer mais piadinhas, só que agora direcionadas ao Luke Cage. Mas o Luke Cage ele interrompe e pergunta por que o Homem-Aranha faz tanta piada. Ele explica que antes de tudo aquilo acontecer, as piadas eram um jeito dele não parecer tão nervoso na frente dos vilões, mas que agora é um jeito dele não pensar nas coisas horríveis que eles fizeram. Ele tem medo de que se ele pensar demais nessas coisas, ele vai ficar dessensibilizado pra tudo e vai virar um monstro que acha que o que eles fizeram é certo. Na Terra, a Vespa e o Pantera já ficaram isolados por tempo suficiente para perder a fome, mas o Forge diz que não pode soltar eles ainda, porque o Cortez tomou o controle de tudo e quer executar os dois com base no argumento de acabar com a praga zumbi para sempre. A gente descobre que o Kshamba também é neto do Forge, porque ele é filho da filha dele junto com o filho do Pantera, que morreu em circunstâncias misteriosas. No meio da noite, o Forge, o Reynolds e o Gavião Arqueiro Lelé libertam a Vespa e o Pantera da sala de contenção e tentam levar eles para um lugar onde eles possam se esconder. Mas o Cortez intercepta a fuga deles e expõe para todos de Nova Wakanda que o rei se tornou um monstro. Essa revelação, que deveria colocar toda a população do lado do Malcolm, acaba não importando muito, porque os zumbis cósmicos finalmente chegaram. Eles ficam surpresos por acharem sobreviventes. O Hulk imediatamente vai para cima deles e come alguns, mas o gigante impede ele. O gigante diz que essa é a oportunidade deles serem mais estratégicos com os recursos, que vale mais a pena montar campos de reprodução com os seres humanos, como se eles fossem vacas, para que eles possam comer carne humana para sempre. Esse é o fim da picada pro Homem-Aranha, que ataca o gigante com um raio cósmico. Ele diz que estar ali na Terra faz ele lembrar de quem eles eram, heróis, e que ao ver aquelas famílias restantes ali, ele simplesmente não consegue fazer uma matança de novo. Uma briga se inicia entre os zumbis, e o Luke Cage, que concorda com o Homem-Aranha, se junta na defesa de Nova Wakanda. No meio da luta, o Hulk volta a ser Bruce Banner por ter devorado algumas pessoas, mas isso acaba não dando vantagem pra galera de Nova Wakanda, já que Reynolds liga um campo de força em volta da cidade e fecha os zumbis do lado de fora, inclusive arranca a parte inferior do corpo do Luke Cage. Infelizmente, o Gladiador Zumbi e o Bruce Banner acabaram ficando pro lado de dentro. O Homem-Aranha tenta convencer o Gladiador a não matar ninguém, mas ele meio que vê aquilo quase como uma vingança, porque os zumbis acabaram matando todo mundo do Império Shi'ar e feito ele participar nessa matança do próprio planeta. O Gladiador rasga o braço do Homem-Aranha junto com uma parte do torso dele e dá um socão no Luke Cage. Nisso, o Ford aparece usando uma armadura antiga do Homem de Ferro, que ele pegou em uma visita às antigas indústrias Stark. Ele consegue atordoar o Gladiador o suficiente para segurar ele no lugar e permitir que o Homem-Aranha e o Luke Cage matem ele com os raios cósmicos. Eu só queria falar que aqui tem uma piadinha que eu acho genuinamente engraçada, que o Homem-Aranha vira pro Luke e fala: "Nossa, Luke, você tá com uma aparência horrível." E o Luke fala: "Como assim? Eu acabei de emagrecer uns 80 quilos, porque ele perdeu metade do corpo." Eu achei isso meio mórbido, mas foi engraçadinho. Os zumbis que estavam do lado de fora tentando quebrar a barreira, eles acabam desistindo e decidem voltar ao plano original e ir atrás do teletransportador. Afinal, eles voltaram para a Terra atrás daquilo. Chegando no edifício Baxter, eles acabam alertando o sistema de segurança e precisam lutar contra uns robôs para passarem. Mas a pergunta fica:
Depois de tanto tempo, quem que entrou no prédio e ligou o sistema de segurança de novo? De volta para Nova Wakanda, dentro da nave do asteroide M, os heróis se recuperam. O Reynolds colocou o Banner preso numa mesa sob o efeito de sedativos para impedir ele de virar o Hulk. O Cortez concorda em dar uma trégua na rebelião até que eles lidem com os outros zumbis cósmicos, e aqui mostra que aparentemente a Vespa desenvolveu um amor pelo Reynolds. Ela beija ele, do jeito que dá, e aqui tem um diálogo que eu acho muito legal por parte do Luke Cage. Depois de receber uma prótese de pernas do Ford, o Ford conta um pouco pra ele de como eles estavam vivendo ali, e o Luke Cage fala: vocês têm vivido a vida, eu sinto falta da vida, eu sinto falta dos cheiros, eu sinto falta da comida, eu sinto falta de muitas coisas. Eu gosto bastante. É aí que eu gosto da caracterização dos zumbis, porque eu vou falar disso mais pra frente, mas eu acho que a questão dos heróis manterem a inteligência enquanto eles são zumbis é algo que, ao mesmo tempo que é usado em todo o seu potencial, às vezes eu acho que é usado mais pra piadinha mórbida do que realmente desenvolver de uma forma legal. Aqui nessa ceninha eu acho que realmente desenvolveu de uma forma legal. Depois de todos se recuperarem, o Homem-Aranha revela pra galera ali o porquê dos zumbis terem ido pra Terra. E diz que eles devem fazer algo antes que os outros zumbis achem a máquina e infectem outra dimensão. Entretanto, o Ford revela que não é necessário eles se preocuparem com isso, e mostra que, anos atrás, ele tinha ido até o edifício Baxter e pegou a máquina de lá, assim como ele já foi para as indústrias Stark e pegou a armadura que ele usou na batalha. Ele sempre dizia que não havia variedade genética para reconstruir a humanidade naquele universo, então, como plano B, ele foi tentando consertar a máquina para, caso necessário, todos os sobreviventes ali serem salvos. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu consertar a máquina por algum motivo. O problema é que agora a preocupação virou outra. Os zumbis cósmicos vão fazer de tudo para pegar aquela máquina. Então, eles vão acabar voltando para Nova Wakanda e procurando por ela lá. E quando eles chegarem lá, os heróis que eles têm por lá não vão ser o suficiente para derrotar os zumbis cósmicos. O Reynolds diz que pode ajudar a nivelar o jogo. Anos atrás, ele encontrou partes do cérebro do Coronel América, aquelas partes que o Caveira Vermelha jogou no chão em Marvel Zombies 1. E, incrivelmente, essas partes ainda meio que funcionavam, pelo menos no que diz respeito às memórias de combate. Então, o Reynolds, com a ajuda do Ford, pegou essas partes do cérebro do Coronel e colocou no corpo do filho morto do T'Challa, como parte de um experimento. E acabou que esse corpo realmente se reanimou com o cérebro de combate do Coronel América. O Pantera ficou puto com o Reynolds e com o Ford, mas no fim ele se acalma, pois eles têm coisas mais importantes a fazer. Eles precisavam planejar como lidar com os zumbis, que a essa altura do campeonato já se tocaram de que, se o Ford passou pelas indústrias Stark, ele provavelmente passou no edifício Baxter para pegar o teletransportador, e naquele instante eles já estavam voltando para Nova Wakanda. Chegando lá, eles se deparam com o Pantera Negra querendo fazer uma barganha. Se eles deixarem Kentari em paz, eles podem pegar o dispositivo e ir para outra dimensão. O gigante concorda e a barreira é dissipada, mas logo em seguida o Pantera Negra grita pro Reynolds fechar de novo, agora com o time deles do lado de fora. Aquilo era obviamente uma armadilha, e por mais que o Homem de Ferro tenha passado pro outro lado da barreira, o plano continuou como eles tinham pensado e uma batalha se iniciou entre os dois times. É aqui que eu queria chamar a atenção para uma inconsistênciazinha. Lembra que eu disse que eu ia falar um pouquinho mais da Fênix? Então, aqui ela diz que tentaram devorá-la, mas que ela era poderosa demais, então só a infectaram. Mas a questão é, a saga da Fênix Negra ainda não tinha acontecido nesse universo, ok? A Jean Grey presumidamente foi infectada antes da Fênix possuir ela. O caso poderia ser da Força Fênix ter possuído uma Jean Grey já infectada, mas essa fala diz que ela foi infectada enquanto a Força Fênix estava no corpo da Jean. Então, se você me perguntar exatamente como e quando a Fênix se juntou ao grupo de zumbis, se ela foi infectada como ela diz aqui, ela já tinha possuído o corpo da Jean Grey e aí ela foi infectada, ou se ela possuiu uma Jean Grey infectada, e que aí você vai ter que explicar por que a Força Fênix teria possuído uma zumbi.
Eu não vou te saber responder, porque isso é meio que um buraquinho ali no roteiro. Não pensaram muito bem na hora de incluir a Fênix ali. Continuando, o Homem de Ferro entra no asteroide M, mas é surpreendido por um grupo de mutantes, mais o Cortez e o Ford de armadura, e o novo Coronel América no corpo do filho do T'Challa. No meio da luta, a Fênix leva a melhor contra o Homem-Aranha e o Luke Cage, e a Vespa é aparentemente esmagada pelo Hank Pym. No meio dessa confusão, os sedativos que foram administrados no Banner pararam de fazer efeito. Ele se libertou das amarras dele e atacou Reynolds, dizendo que ele precisava fazer aquilo para manter o Hulk longe, mas acabando de empurrar o Reynolds contra o painel de comando, ele acidentalmente abaixou o escudo, e os zumbis cósmicos saíram da batalha e entraram correndo no asteroide M para tentar encontrar os humanos que estavam escondidos lá. Na sala de contenção, eles encontram todas as pessoas restantes de Nova Wakanda se escondendo, mas quando o Gigante pega a Lisa Hendricks e vai dar uma mordida, ele para e fica apavorado, porque ele percebeu que a fome finalmente passou. Ele não estava mais sentindo o desejo por carne humana. O Gigante fala para os outros zumbis pararem o que eles estão fazendo, e isso dá uma chance dos humanos escaparem da sala. O Homem de Ferro aparece junto com o grupo do Ford, e a fome dele também tinha parado. Os zumbis então decidiram que ajudariam os humanos a reconstruir tudo que foi destruído na batalha entre eles. Mas o Malcolm Cortez discorda completamente. Ele quer que os zumbis paguem por tudo que eles fizeram. Então ele começa a discutir com o Ford sobre isso. Mas a discussão é interrompida quando o Hulk aparece, ainda faminto e sedento por carne humana. O Gigante tenta explicar para ele que se ele esperar mais um pouco, a fome vai passar. Mas como o Hulk tem um comportamento muito simplista e quase, digamos que talvez análogo à mente de uma criança, ele não liga e diz que quer que a fome pare agora, não depois. A Fênix tenta matar ele, mas o ataque dela mal causa danos. Ele mata ela atravessando a barriga dela com a própria mão e esmagando a cabeça dela. O Gavião Arqueiro tenta atacar umas flechinhas nele, mas ele leva um tapão tão forte que a cabeça dele explode quando cai no chão, fazendo ele ir pra vala também. O Gigante e todo mundo que tava ali tentaram parar o Hulk, mas nada adiantou. Senhor do Fogo acabou sendo morto pelo seu próprio bastão e o Homem de Ferro foi completamente esmagado até a morte dentro da sua própria armadura. O Reynolds aparece e, acreditando que a Janet estava morta, ele diz que não tem mais motivo para ele viver sem ela. Então ele se oferece como sacrifício para que o Hulk possa se alimentar e voltar a ser Bruce Banner. E é assim que acontece. Todo mundo ali assiste horrorizado o Reynolds ser devorado. E logo que o Hulk se transforma em Banner, os zumbis restantes atiram nele com seus raios cósmicos, matando-o. Os zumbis, extremamente arrependidos pelo que fizeram, começaram a ajudar a reconstruir Nova Wakanda. No meio do entulho, eles acabam achando a cabeça da Vespa, que ficou intacta. No fim, o Gigante acabou só esmagando o corpo cibernético dela. E todos os personagens se reúnem num funeral em homenagem aos heróis que morreram na batalha contra o Hulk. É inclusive mostrada uma ceninha entre a Vespa e o Gigante em que o Hank tenta se desculpar por tudo que ele fez e dá suas condolências pela morte do Reynolds. A Janet ela só expressa o carinho que ela sentia pelo Reynolds e ela também mostra um certo desprezo pelo Hank. No fim, os dois se arrumam e se reúnem com os outros na sala de teletransporte. O Hank começa falando de que a humanidade está à beira da extinção, e o único jeito de garantir a sobrevivência de quem está vivendo em Nova Wakanda é a partir do teletransporte. O Gigante, o Malcolm e o Ford, que estranhamente não compareceu à reunião, consertaram a máquina, e ao comentar o quão fácil foi de consertá-la, o Cortez revela que a única razão que a máquina não funcionava antes e que o Ford não conseguia arrumar ela era por sabotagem dele. Ele diz que como ele nasceu com o mundo já destruído, ele não tem interesse em reconstruir ou sequer ver como é uma civilização. Ele gosta do jeito que as coisas estão, com poucas pessoas, fáceis de gerenciar e de controlar. Ele ainda confessa ter matado o filho do Pantera e organizado o assassinato dele próprio, do próprio Pantera. E diz que também planeja matar o sobrinho do T'Challa quando ele for mais velho. Mas por que ele revelou tudo isso do nada? Ele é burro ou algo do tipo? Bom, ele diz que queria se livrar da ameaça zumbi para sempre. Então ele sai da sala e liga o transportador, mandando todos os zumbis para uma outra realidade.
O Ford entra na sala desesperado, perguntando o que ele fez com os amigos deles e falando que o Malcolm precisa trazer eles de volta. Mas o Malcolm não dá ouvidos e ele espanca o velho Ford enquanto grita que os zumbis finalmente se foram e que agora eles são problemas de outras pessoas. E assim termina Marvel Zombies 2. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu não sei muito bem quando eu vou poder trazer a parte 2 e a parte 3, já que eu tô pegando pra ler as HQs antes de resumi-las aqui. Eu achei um site que eu consigo pegar pra ler. E é um negócio que dá uma demoradinha. O roteiro, eu acredito que até o roteiro do segundo vídeo vai ser bem maior que o roteiro desse vídeo. Na segunda parte eu vou falar de uma das HQs e realmente eu acredito que a maioria, tirando Marvel Zombies Return, a maioria não cobriu aqui no Brasil. Então eu quero descrever as histórias dessas HQs com bastante detalhe. E, né, é algo que dá um trabalhinho. E agora que minha faculdade voltou, eu não sei quanto tempo eu vou ter pra escrever roteiro, pra editar, etc. Mas eu pretendo lançar a parte 2 e a parte 3. E talvez nesse meio tempo eu lance algum vídeo falando ou jogando um pouquinho de Devil May Cry 1, que eu tô jogando no momento. Mas pra colocar um conteúdozinho de jogo ou até algum videozinho enquanto eu tô escrevendo o roteiro de Marvel Zombies Retrospectiva Parte 2. Eu espero que você tenha gostado da parte 1. Eu espero que eu tenha conseguido descrever bem a história dessas HQs. Caso eu não tenha conseguido, você pode falar aqui nos comentários se eu falei muito rápido ou muito devagar, ou se faltou detalhe aqui, ou se faltou detalhe ali. E se você às vezes você viu algum erro em alguma coisa que eu falei, ou se você viu alguma inconsistência ou não entendeu alguma coisa, pode comentar aí e eu vou tentar responder, ou até talvez, se for um erro, me redimir e consertar esse erro no meu próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado e tchau, até a próxima!